Então, tá. Então, na aula de hoje, eu vou começar, então, com uma revisão das aulas passadas e eu vou fazer, hoje é um dia de mais de aplicações, a gente vai calcular, finalmente, algumas questões de choque, né, para ver como é que a teoria toda, essa coisa que é bastante intrincada, como é que a gente aplica isso na prática. Então, deixa eu começar aqui com a aula 5, fazer uma passada rápida aqui pela aula 5. Então, qual que é o nosso problema, né? É um problema, então, de espalhamento. Ele tem um alvo, tem um feixe que atinge o alvo, a largura desse feixe aqui na vertical, né, é muito maior que o alvo. A gente pode pensar nesse feixe como uma parede infinita de partículas que bate no alvo, parte delas é espalhada, parte delas passa reto. E o que a gente quer medir é a quantidade de partículas que é espalhada em cada direção. Então, a seção de choque, ela mede o número de partículas por unidade de tempo que atinge um detetor cuja abertura é d ômega, né? Tem um certo ângulo sólido d ômega. Então, é o número de partículas por unidade de ângulo sólido, então dn d ômega, e a gente normaliza pela intensidade do feixe, então divide por I0, que é a intensidade do feixe. Então, a coisa toda é a seguinte: para a gente fazer esse cálculo, né, a gente precisa fazer a dinâmica do pacote de ondas. A gente prepara o pacote de ondas inicialmente à esquerda da barreira, mas a gente precisa propagar esse pacote para ver como que ele bate no alvo e é espalhado. Então, para isso, a gente precisa achar as autofunções do Hamiltoniano, né? Então, esse é o procedimento padrão. Você pega a função de onda inicial, seja ela qual for, expande essa função de onda na base das autofunções do Hamiltoniano e a evolução temporal dessa função de onda é simplesmente dada pela evolução temporal de cada autofunção do Hamiltoniano, né, que é menos I et celular cortado. Então, aqui a gente tem dois problemas: achar as autofunções do Hamiltoniano e achar os coeficientes C de K que expressem a função de onda inicial nessa base. Então, só lembrando, se a gente tivesse uma partícula livre, sem potencial, então as autofunções do Hamiltoniano livre são as ondas planas. A gente conhece diretamente, deixa eu aumentar isso aqui, a gente conhece diretamente as autofunções da partícula livre, e quando a gente olha para o pacote de ondas inicial, a gente reconhece aqui EIKR sobre 2π3 meios como sendo, desculpa, aqui, como sendo esses psi de K. Então, o nosso pacote de ondas inicial está automaticamente expresso em termos dos psi de K, e os coeficientes de expansão é o que sobra aqui na frente, φ de K, PA menos IKR0. Então, se a partícula fosse livre, o problema estaria feito, né? Estaria aqui já a expansão da função de onda inicial em autofunções do Hamiltoniano. O problema é que o problema não é livre, né? Existe um potencial, e nesse caso, nessa aula 5, nós fizemos duas afirmações, que, embora as autofunções do Hamiltoniano sejam bastante complicadas, se a gente olhar para essas autofunções no limite de R muito grande, essas autofunções têm uma cara simples. Elas têm uma cara de uma onda plana, mais um termo que representa uma onda esférica, com certos coeficientes aqui na frente que dependem dos ângulos. Então, isso aqui é uma função de onda calculada no vetor R, R θφ. Esse pedaço aqui só depende do módulo de R, mas esse pedaço depende do θ φ, onde a gente está avaliando a função de onda. E, além disso, os coeficientes de expansão do pacote de ondas inicial nessa base são os mesmos coeficientes do potencial nulo. Então, usando essas informações, nós mostramos que a seção de choque é justamente essa amplitude que aparece na função de onda espalhada. A gente fez isso, então, na aula 5. Muito bem. Na aula 6, então deixa eu apagar isso aqui. Vamos para a aula 6. Aqui.
nós, então, demonstramos aquelas duas hipóteses, né? De que, de fato, existem autofunções com esse formato, quando R é grande, e nós calculamos, de fato, quem que são essas amplitudes F que vão ser a nossa seção de choque. Então, vamos lembrar como é que a gente fez isso. A gente, basicamente, resolveu a equação de Schrödinger. A gente pegou a equação de Schrödinger da partícula no potencial, a gente faz essas transformações, né? Chama E igual a H2K2 sobre 2M, chama U de 2mv sobre H2, só para simplificar um pouco a cara da equação, coloca ela nesse formato, e isso aqui a gente pode pensar como uma equação para a função de onda, que tem um pedaço aqui não homogêneo que depende do potencial. Se o igual a zero, seria a equação da partícula livre. Então, essa equação, ela tem uma solução geral, que pode ser escrita como a solução da equação homogênea, então, partícula livre, mais um pedaço que depende da não homogeneidade. Então, como é que a gente escreve esse pedaço? É menos 1 sobre 4π, função de Green, vezes tudo que está à direita, que é U vezes psi. E essa função de Green satisfaz a equação aqui de baixo. Tá? É quase a equação livre, só que nabla 2 mais K2G não é zero, mas é menos 4π delta. Então, nós mostramos, a gente pode substituir isso aqui na equação de Schrödinger, a gente mostra que isso aqui é sempre solução da equação, desde que G satisfaça essa equação, que é a equação da função de Green. Tá? Então, isso aqui é a solução geral da equação. A gente calculou mais para frente, depois, a função de Green. Ela tem essa cara, é basicamente um EIKR sobre R, então a gente pode jogar ali na integral. E o que acontece com essa solução é que, primeiro, é uma solução exata, vale para qualquer R, e segundo, é uma solução um pouco traiçoeira, né? Porque o psi que a gente precisa calcular, que está aqui à esquerda, aparece também dentro da integral. Então, é uma equação ainda meio complicada aqui para a função de onda. Deixa eu só abrir o chat aqui, senão, se vocês fizerem perguntas, eu não vou conseguir. Tá, então, vou deixar assim, senão eu não consigo ver as perguntas. Então, tá aqui, essa aqui é uma solução geral. O que a gente faz com ela? Então, a gente faz duas coisas. Primeiro, a nossa hipótese é que o potencial que está aqui nesse U, ele é de curto alcance. Então, ele só é diferente de zero quando o R' é próximo da origem. Então, essa integral só é importante quando R' é pequeno. Mas eu estou observando a função de onda num R muito grande. Então, eu estou observando isso num R muito maior que R'. Então, o que a gente faz? A gente expande esse módulo de R menos R' como R, que é o termo principal, quando R' é zero, mais uma primeira correção, que é versor R escalar R', e substitui aqui dentro. Então, esse denominador a gente aproxima por R, simplesmente, sai da integral, e o numerador a gente mantém uma ordem a mais. Então, sai um EIKR, que está aqui, mas a gente mantém essa correçãozinha de primeira ordem, senão a gente some com a dependência angular da função de onda, que é o que a gente precisa. Tá? Então, nesse formato, então, que novamente é a solução exata para R grande. Ela tem a cara de uma onda plana com uma onda esférica, que é exatamente o que a gente propôs lá no começo. Então, esse pedaço que multiplica a onda esférica é aquela amplitude de espalhamento que a gente propôs lá no começo. Né? Deixa eu voltar aqui para o slide 2. Né? Você vê uma onda plana, o que multiplica a onda esférica, a menos de 1, 2π a 3 meios, é o que a gente chamou de F. Tá? Então, a gente olha essa solução e fala, está aqui o meu F, ele tem essa cara, e a gente consegue, então, demonstrar aquela propriedade e, ao mesmo tempo, encontrar uma expressão para amplitude de espalhamento. O problema é que essa amplitude ainda depende da função de onda que está aqui dentro. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos fazer uma aproximação a mais aqui em cima, né, que é a chamada aproximação de Born. Nós vamos falar, olha,
Se o potencial não é muito intenso, a função de onda é a partícula livre mais uma correção. Então, nessa expressão do F, onde aparece psi, em primeira ordem eu vou colocar a onda plana. Se eu quiser, eu posso corrigir isso depois adicionando termos de ordem superior. Mas em primeira ordem, eu substituo esse psi por psi de zero e eu tenho tudo o que eu quero. Eu tenho uma amplitude de espalhamento que depende do potencial, uma onda plana, então, né, a dependência agora ficou explícita e eu posso calcular. Então, deixa eu apagar isso aqui e começar a aula de hoje. Que está aqui. Então, aproximação de Born e aplicações. Então, está lá, né? Retomando o que eu falei, por favor, interrompam se vocês quiserem alguma explicação adicional. Então, a função de onda, quando R é grande, de fato, ela tem essa cara, uma onda plana mais uma onda esférica. Isso aqui, então, vem da solução da equação de Schrödinger por função de Green, solução da equação homogênea, mais uma solução que depende da função de Green, que quando a gente olha para R grande, a gente acha esse formato, então, aí cai sobre R, o que multiplica tudo isso, a gente encara aqui como a amplitude de espalhamento. Então, a aproximação de Born consiste em substituir esse psi que estava lá dentro pelo psi zero. Então, isso é uma aproximação, não é um cálculo exato, mas vale se o potencial não for muito intenso, de tal forma que a gente possa desprezar correções de ordem superior. E o psi de zero, o que é? 1 sobre 2π a 3 meios, e aí K R'. Certo? Então, 2π a 3 meios mata esse cara. 1 sobre 4π. Aí tem uma pergunta. Para ver a resposta da... Tem uma pergunta aqui do Matheus. Existe alguma inspiração histórica para resolver a resposta em função da integral de Green, em vez de usar novamente a série? Não, então, qual que é a coisa toda? Aquela solução via função de Green, né, onde aparece a função de onda que a gente quer à esquerda e a função de onda de novo dentro da integral, ela é absolutamente geral e ela permite, né, que a gente... Deixa eu voltar só por um segundo no slide 6 de novo, para responder essa pergunta. Vamos lá. Aqui, então, deixa eu ir lá. Então, está aqui. Então, essa solução ela é geral, né? Simplesmente olhando para R grande, mas o problema é que... Deixa eu passar aqui. Então, você vê, eu tenho psi aqui e psi aqui, então eu não resolvi, né? Eu tenho que isolar o psi. Então, essa série de Born que eu introduzi na aula passada, né? A gente escreve essa equação em termos de quetes e de operadores. Função psi é psi de zero, 1 sobre 4π, operador G, operador U aplicado em psi. Isso aqui permite que a gente isole o psi, né? E, além disso, permite que a gente escreva uma série, né, formal de correções para a função de onda. Então, o que ele está fazendo é parando em primeira ordem. O psi é uma onda plana, mais GU psi de zero. Você pode incluir correções se você quiser, né? Agora, aí a teoria fica mais complicada e mais precisa, né? Pode ser que seja necessário fazer isso. Mas, assim, em primeira ordem, né, para você fazer uma primeira ideia do que está acontecendo, a gente para aqui nessa ordem. Não sei se foi essa a pergunta.
Então, deixa eu voltar aqui para a aula 7. Então, a ideia então, é essa daqui, né? A gente trocar aquele psi pelo psi de zero. O psi de zero é uma onda plana. Então, 1 sobre 2π a 3 meios, que mata esse cara. Um IAIK escalar R', que está aqui, ó, IK escalar. Opa, aqui é um R', desculpa, isso aqui é um... Deixa eu colocar uma linha aqui em cima, depois eu corrijo. Né, isso aqui está sendo integrado. O U eu voltei para trás para V, então é 2m sobre H2V, só para recuperar o potencial original, D3R'. Tá? Então, dado o potencial, a gente pode fazer essa integral e achar a amplitude de espalhamento. E ela tem como se diz, interpretação interessante, que ela é basicamente a transformada de Fourier do potencial, certo? Você pega o V de R, integra com um certo EAIKR, D3R, isso aqui é a transformada de Fourier do potencial. Então, vamos notar os parâmetros aqui. Isso aqui é amplitude, esse R chapéu é θ e φ, é a direção de onde está o meu detetor, certo? É a posição do detetor, e ele depende da velocidade, né, do K0, do momento do feixe inicial. Então, dada a energia inicial, aí tem o K0, e dada onde está o detector, aí tem esse R, então eu vou avaliar isso aqui depende da direção, essa integral vai depender da direção. Tá? Então, o que eu vou fazer na aula de hoje é calcular isso aqui. Eu vou simplificar essa expressão, e nós vamos calcular isso aqui para alguns potenciais, para a gente ver de fato como que funciona a dependência angular, a dependência com energia, para diferentes problemas. Tá, então, isso aqui, vamos dizer assim, depois dessa ginástica toda matemática, é o resultado final que a gente obteve. Eu tenho uma expressão para amplitude de espalhamento em função do potencial. Eu, dado o potencial, calculo isso, módulo quadrado disso é a minha seção de choque. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente trabalha com essa expressão. Então, primeiro, nós vamos fazer tudo para potenciais centrais, tá? Que são os mais comuns, são potenciais que só dependem do módulo de R e não do vetor R. Então, nesse caso, dá para fazer uma série de simplificações. Eu vou calcular aqui para vocês usando a lousa, e depois a gente acompanha os detalhes ali também no resuminho aqui nos slides. Então, o que eu vou fazer, deixa eu abrir uma transparência nova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor potenciais centrais. Então, aqueles Vs só dependem do módulo de R. E a gente vai tentar, então, resolver essa integral que está aqui. Veja, quando o V só depende de R, a única integral relevante aqui é a integral radial, integral na coordenada R. Então, esse D3R que aparece ali, ele é R'2, dR', seno θ', dθ', dφ'. Tá? A única coisa que vai envolver o potencial é a integral em R'. Todas as outras são sempre as mesmas para qualquer que seja o potencial, certo? E qual que é a integral que a gente tem que fazer? Vamos copiar ela aqui, ó. Vou fazer essa integral aqui. EAIK0. Então, lembre que K0 é um vetor na direção Z, menos K na direção de R. Esse K é K0 também. Eu vou corrigir depois. K0 na direção de R. Escalar R'. Eu tenho aqui V agora, que só depende do módulo de R'. R'2, dR', seno θ', dθ', dφ'. Então, muito bem, veja só, eu tenho aqui eu tenho que integrar em todo o espaço R', certo? Então, eu vou integrar
Eu vou só dar um nome aqui. Esse vetor que aparece aqui, dentro da integral, eu vou dar um nome para ele. K0 menos K0 na direção de R. Veja que esses vetores têm a mesma norma, a norma deles é K0, mas esse aqui está na direção Z e esse aqui está na direção do detetor. Então, vamos chamar isso aqui, deixa eu ver se eu dei um nome para ele aqui. Não, eu vou dar um nome, vou chamar isso aqui de beta vetor. Tá? Então, isso aqui não está integrado, certo? É o K0 dado, a direção do detetor é integral em R'. Tá? Então, eu vou escolher o seguinte, né? Nesse espaço que eu tenho que integrar, x', y', z', eu vou fazer uma escolha, eu tenho que integrar em todo o espaço. Então, eu vou escolher a direção z' como sendo paralela a esse vetor beta. Então, dado o vetor beta, eu escolho essa direção z' paralela ao beta. Tá? É uma escolha arbitrária que eu vou integrar em todo lugar, então não tem problema. Por que é bom fazer isso? Porque quando eu tiver um vetor qualquer aqui, ó, R', então R' vai ser integrado, certo? Vai passear por todo o espaço, eu vou integrar em todo ele. Mas esse expoente que aparece aqui, ó, beta escalar R', ele vai ficar, ó, esse aqui é o ângulo que eu estou chamando de θ', esse aqui é o ângulo φ', nós vamos integrar. Então, beta escalar R' é simplesmente beta R' cosseno de θ', certo? É o produto escalar, o ângulo entre eles é θ'. Tá? Então, com essa escolha, apontando o eixo Z na direção de beta, o produto escalar fica simples, fica módulo do vetor, beta, módulo de R' cosseno de θ'. Então, vamos chamar essa integral aqui de J. Vamos continuar fazendo ela aqui. Então, a integral J é K0. Então, aqui é tudo K0. Esse cara aqui também é um K0, porque, na verdade, esse cara aqui também é um K0. Eu já volto e explico aqui, eu esqueci. Aqui, né, essa função aqui é uma função de K, mas a gente vai calcular ele em K0. Tá? Eu já volto depois e mostro porque tem que ser o K0 aqui, mas aqui também é K0. E, né, a gente vai calcular isso. O F que a gente precisa é o F calculado em K0. Né? Então, o F calculado em K0 tem um K0 aqui e tem um K0 aqui. Né? Para a gente calcular a amplitude desse paramento, é o F calculado em K0. Então, isso vira K0, isso vira K0. Então, aqui, ó, calcular, quando a gente calcula em K0, isso aqui é K0. Tá? Então, é tudo K0 aí. Então, vamos ver. Aqui o J ficou integral E aí beta R' cosseno de θ', V de R', e aqui tem todo mundo de novo. R'2, dR', seno θ' de θ', dφ'. A integral em dφ' dá 2π, certo? Porque não tem... Vamos escrever aqui. Dφ'. A integral em dφ' vai dar 2π, porque não tem φ' mais em lugar nenhum. Eu faço essa integral diretamente. Então, eu já vou colocar aqui 2π e apagar esse dφ'. A integral em θ vai de 0 até π. A integral em R' vai de 0 a infinito, certo? Então, vamos fazer a integral em θ primeiro. Então, você vê, eu tenho aqui, eu posso chamar cosseno de θ' de U. Então, derivada de cosseno é menos seno. Isso aqui vai ser de U. Quando é θ' igual a 0, U igual a 1. Quando θ' igual a π, U é menos 1.
Então, eu vou ganhar um menos do du, e a integral vai de 1 a menos 1, porque é menos 1. Então, eu troco a integral de menos 1 até 1 e mato esse sinal. Então, J fica assim, fica 2π, a integral de menos 1 até 1 em du. E aí, beta R' U, então isso aqui vira o du. Aí eu tenho que fazer ainda a integral de 0 a infinito, R'2, V de R', dR', certo? Então, a integral em U a gente faz, a integral exponencial, o que vai dar? Então, tem esse 2π, 1 sobre I beta R' e aí... Tem algum microfone ligado aí? Isso, beleza, obrigado. Então, está aqui a integral em U da exponencial e a integral em R' continua aqui olhando. Então, ó, quando U é 1, vai ficar exponencial I beta R', quando U é menos 1, E a menos I beta R'. Então, isso aqui vai dar um seno, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, o J vai ficar 2π. Eu tenho aqui I beta R'. R' está integrado, né? Essa integral, esse símbolo de integral, vamos passar ele para o lado certo. O R', esse R' que caiu aqui está na integral também. Então, vai ficar 2π sobre I beta R'. Aqui vai ficar E a I beta R' menos E a menos I beta R'. Então, calculando nos extremos, ainda tenho R'2, V de R', dR'. Então, vamos ver só o que acontece. Um desses R'inhas cancela. Eu vou dividir por 2 e multiplicar por 2 para fazer aparecer um seno. O beta, eu vou tirar aqui da integral. Então, isso aqui vai ficar a integral de seno de beta R'. Tem um R' que sobrou. V de R', dR' de 0 a infinito. Tá, então, a gente resolve as integrais em θ e φ e fica só como integral que depende de R'. Agora, assim, dado o potencial, a gente pode fazer essa última integral. Só uma coisa antes de eu voltar para os slides. Quem que era o beta, né? O beta era aquele vetor K0 na direção Z menos K0 na direção de R, certo? Então, isso aqui é K0, direção de incidência, menos a direção onde a gente está calculando a amplitude. Quem que é o módulo de beta? A gente precisa só do módulo de beta que está aqui. Então, o módulo de beta é K0 vezes o módulo desse cara aqui. Então, isso aqui a gente pode escrever como a raiz quadrada do quadrado disso aqui. Né? Então, o módulo de z ao quadrado é 1, o módulo de r ao quadrado é outro 1, menos 2 vezes z escalar r. Isso aqui é K0, raiz quadrada de 2, menos 2. Quem quer z escalar r? É cosseno θ, certo? Vamos lembrar aqui. Tem o versor R aqui, o versor Z está aqui, isso aqui é o ângulo θ. Como eles são unitários, né, o produto escalar é simplesmente cosseno de θ. Então, está aí a direção, né? A dependência angular da seção de choque vai estar nesse cosseno θ que está dentro aqui do beta. Só para simplificar um pouquinho mais, a gente pode escrever, dá para tirar essa raiz quadrada
deixa eu ver se eu me lembro aqui, escrever o seguinte, ó, cosseno de θ é cosseno de θ sobre 2 mais θ sobre 2. Então, é cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Isso aqui é... deixa eu ver o que eu quero fazer. Eu quero tirar isso da raiz. Isso, então, deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Eu acho que eu preciso escrever o cosseno de θ como 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui fica assim. Não, ao contrário. Deixa eu ver. Então, eu escrevo seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado. Isso aqui aparece 2 vezes o cosseno ao quadrado, menos 1. Então, o cosseno de θ, o que a gente tem dentro da raiz? Né? A gente tem 2 menos 2 cosseno θ. Então, se eu substituir aqui, não estava certo do outro jeito. Deixa eu voltar para trás aqui, era do outro jeito mesmo. Eu vou escrever o seno, desculpa, eu não me lembrava direito. Então, cosseno como 1 menos seno ao quadrado. Então, fica 2 aqui. E joga esse cara aqui dentro. Então, fica 2 menos 2, 2 vezes isso. Então, menos 2 mais 4 seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, esse cara cancela. E quando eu tirar a raiz quadrada, e tudo isso, vai dar 2 vezes seno de θ sobre 2. Tá? Então, aquele beta que aparece ali é K0, 2K0, seno de θ sobre 2. Tá, então, a gente tem o beta explicitamente em termos do ângulo onde está o detetor. A seção de choque não depende de φ, porque é um potencial central, então tem aquela simetria cônica, né, em volta do alvo, em simetria em φ. Mas a dependência em θ está aqui explícita no parâmetro beta, e agora, dado o potencial, a gente faz a última integral que faltou. Tá, então, isso aqui está... Deixa eu passar aqui pelos slides, só para a gente ver isso aqui de novo. Então, está aqui, né? A gente vai fazer a integral, escolhe o eixo z' paralelo a esse vetor que eu chamei de beta. Aqui está o elemento de integração. Então, faz a integral em φ, a integral em φ dá 2π, a integral em θ, aqui eu estou fazendo a integral completa, né? Eu estou mantendo, eu não só j, eu mantive as constantes na frente e tudo mais. Então, a integral em φ dá um 2π, que mata aquele 4π que estava olhando, né? Mata esse 2. A integral em θ, então, a gente chama cosseno θ de u, então isso aqui vira du. Faz a integral em u e aparece, então, aquele seno R', V de R', seno de beta R', com a constante aqui na frente. Tá? Então, essa foi essa passagem que eu fiz com mais detalhe para vocês. E a dependência angular está aqui, né? O beta, então, é o módulo daquele vetor, faz aquela continha, e está aqui 2K0, seno θ sobre 2. Tá? Então, esse é o resultado final. Essa é a seção de choque. Então, na direção R, na verdade, esse R é o próprio θ, né? Só depende de θ, não depende de φ, pode até escrever isso aqui, então, para potencial central. Isso aqui é uma dependência só de θ, e a dependência de θ está nesse coeficiente beta, que é 2K0 seno θ sobre 2. Tá, então, esse é o resultado, e vamos fazer agora vamos pegar alguns potenciais, jogar aí dentro e ver o que acontece. Tá? Alguma pergunta até aqui? Tá, isso aqui é o resultado realmente
prático, né, final dessa conta toda, né? A seção de choque, então, para um potencial central, ela é dada por essa integral, em termos do potencial, onde a dependência angular está aqui. Tá mais ou menos clara a conta? Eu sei que o processo todo é muito longo, né? Mas o resultado final até que é razoavelmente simples. A gente reduz tudo a uma integral, né? E, inicialmente, a gente interpreta, né, essa seção de choque como quase que uma transformada de Fourier do potencial. Então, em cada direção, a gente vai ver uma coisa diferente. Por potencial central, a gente resolve essas integrais angulares e chega numa integral final que só depende do o finalzinho da conta, tá? Você diz... vamos lá. Me diz qual que é o slide que você quer, onde você quer começar, no 5, no 6, vamos ver o 5, ou é a parte do beta? O slide 7, vamos lá. Ah, tá. Beleza. Então tá. Então até aqui tá ok, né? Essas coisas todas, elas dependem só do beta. Deixa eu só... um segundo. Então essa... Onde é que tá? Isso. Essa integral, então, depende do beta. O beta é o módulo desse vetor, né, que estava ali no expoente inicial. E ele envolve, então, a direção onde a gente está olhando, né? Então, módulo de beta é K0 raiz de 2 menos 2 cosseno θ. Aqui eu só estou só estou reescrevendo o cosseno θ em termos do ângulo metade para poder tirar dessa raiz quadrada. Então, olha só, cosseno de θ é cosseno de θ sobre 2 mais θ sobre 2, certo? Então, eu escrevo esse θ como a soma de θ sobre 2 mais θ sobre 2. Então, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, como é o mesmo ângulo, então fica cosseno quadrado de θ sobre 2, menos seno ao quadrado. Aí, esse cosseno ao quadrado aqui, eu escrevi como 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, ficou 1 menos seno ao quadrado, menos 2 seno ao quadrado. E agora eu jogo isso naquela raiz quadrada que eu tinha. Então, eu tinha a raiz de 2 menos 2 cosseno θ. Então, 2 está aqui, e menos 2 cosseno θ, eu vou escrever o cosseno θ assim. Então, menos 2 disso dá menos 2, que vai matar esse 2, menos com menos a mais, 4 seno ao quadrado. Então, mata, mata, sai da raiz, fica 2 seno θ. Então, só para eliminar essa raiz, né? Então, aquele beta, que é K0 vezes essa raiz, fica 2K0 seno θ sobre 2. Tudo bem? Beleza. Então, é só para a gente ficar com uma expressão mais simplesinha, né? Para a gente eliminar aquela raiz quadrada. Então, essa integral que eu fiz é a J, então faltou colocar na frente essas constantes aqui, né? Menos 1 sobre 4π, 2m sobre H2. Então, aqui nos slides do PowerPoint, eu já fiz essa conta com a constante completa, né? Então, a constante já está sempre aqui na frente. Então, a integral em 2π mata, a integral em u, dá o seno, e está aqui a expressão final. Então, vamos lá. Então, vamos fazer duas aplicações importantes. A primeira delas é a seguinte, é o chamado potencial de Yukawa. Esse potencial, ele é um potencial do tipo 1 sobre R, é quase igual ao potencial colombiano, mas ele tem uma atenuação exponencial, E a menos alfa R. Então, qual que é a diferença desse potencial com o colombiano, né? E por que a gente vai fazer a conta para esse cara e não diretamente para o potencial colombiano? Então, esse potencial, V de R,
Ops, tudo torto aqui. Então, ele tem esse comportamento e vai para infinito quando o R vai para zero, mas quando o R ficar grande, ele cai rápido, e faz isso aqui, ó, e cai exponencialmente. Então, quando você tiver num valor de R igual a 1 sobre alfa, essa exponencial aqui já fica bem pequenininha e o potencial vai a zero. O potencial colombiano, se eu não tivesse esse exponencial, ele seria um cara que cai mais devagar. Então, esse potencial, a gente diz que esse potencial tem um alcance finito. O alcance desse potencial, a gente pode estimar, vou chamar de A, como sendo o inverso desse coeficiente alfa aqui. Então, quando R é 1 sobre alfa, a exponencial já caiu, né, a 70% do seu valor, então isso é uma estimativa do alcance do potencial. Então, a gente vai, inclusive, chamar aqui o alcance aqui A como 1 sobre alfa. Então, vamos fazer esse cálculo e mostrar que esse aqui é o resultado. Então, vamos lá. E depois a gente vai tomar o limite por potencial colombiano. Então, deixa eu abrir aqui um slide para a gente fazer essa conta. Ups. Então, vamos lá. F, então, é igual. Deixa eu pegar a expressão. Menos 2m sobre beta H2. Integral de R', seno de beta R', d de R'. Certo? Vamos ver, confirmar aqui. Isso. E o potencial, então vamos copiar, V0 sobre alfa R. Então, alfa é o parâmetro, que é o inverso do alcance. E a menos alfa R. Então, vamos jogar esse cara aqui e ver o que dá. Então, vai ficar menos 2m. Aquele V0 já vou colocar aqui para fora. O alfa também. H2. Integral. Então, R', seno de beta R'. Aqui vai ficar E a menos alfa R', dividido por R'. Certo? Então, esse R' mata. E aí tem que fazer a integral do seno com a exponencial. Então, vamos ver como é que a gente faz essa integral. Menos 2m V0 beta alfa H2. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever o seno como exponenciais complexas. E aí, beta R' menos I beta R' sobre 2i, E a menos alfa R', dR', porque assim é mais fácil calcular, fica uma integral de exponenciais que é mais fácil fazer. Então, essa integral vai ficar assim, deixa eu... vou fazer assim, vamos continuar aqui. Menos 2m V0 beta alfa H2. E olha só, vão ter duas integrais, certo? A primeira integral é E aí beta R' vezes a exponencial dividido por 2i. A segunda integral é menos E a menos I beta R' dividido por 2i. Então, esse 2i eu vou tirar aqui, eu vou deixar aqui para fora. E essas integrais que vão aparecer, eu vou escrever como I, a primeira integral, que é a integral de E aí beta R' com a exponencial. E a outra integral que aparece, você vê, esquece o 2i que eu já tirei,
é o complexo conjugado da primeira, né? Eu só troco I por menos I. Então, isso aqui vai ser menos o complexo conjugado da integral I, certo? Porque é só trocar I por menos I na primeira integral. Então, a gente só faz uma delas, tem o complexo conjugado e tem a segunda. Então, a integral I, então isso aqui é o F, e a integral I que a gente precisa fazer é essa daqui, ó. E a I beta R' menos alfa R' dR', que é, então, integral E. Vamos ver como é que eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever assim, como menos R' que multiplica alfa menos I beta, certo? Para dar esses dois coeficientes juntos. dR' de 0 a infinito. Muito bem, essa integral converge, né? Porque a parte real é negativa, então no infinito ela vai a zero. E é a integral da exponencial. Então isso aqui vai ficar igual a 1 sobre o expoente, então tem um sinal de menos aqui. Então vai ficar menos... deixa eu escrever isso de outro jeito. Menos alfa menos I beta e a menos R' alfa menos I beta, calculado entre 0 e infinito. Muito bem, no infinito dá 0 e no 0 a exponencial dá 1. Né? Então, no infinito dá 0, quando eu calculo no 0 tem um sinal de menos, que cancela esse menos que está aqui, e fica 1 sobre alfa menos I beta. Tá? Então, esse é o resultado da integral. E agora eu preciso fazer ela menos o seu complexo conjugado e dividido por 2i. Vamos fazer isso. Então, está desenhando. Espera um pouquinho que não está. Às vezes isso aqui trava aqui. Agora, I menos I estrela dividido por 2i, então vai ser 1 sobre 2i. Então, quanto que deu? Deu 1 sobre alfa menos I beta. Alfa menos I beta, menos alfa mais I beta, complexo conjugado. 1 sobre 2i. Então, vamos tirar o mínimo aqui, dá alfa 2 mais beta 2 aqui embaixo, certo? Dá o módulo quadrado desse número complexo. Aqui fica alfa mais I beta, menos alfa menos I beta. Então, o alfa cancela, em cima sobra 2i beta. Aqui eu tenho esse 2i, alfa 2 mais beta 2. Então, o 2i cancela e, finalmente, dá beta sobre alfa 2 mais beta 2. Então, esse é o resultado do I menos I estrela. Então, alfa é aquele parâmetro do potencial alcance e beta é onde está o ângulo θ. Então, voltando lá para a seção de choque, vamos ver onde é que a gente parou. Aqui, então, é menos 2mv0 sobre beta alfa H2. Beta alfa H2 vezes, onde é que está? Isso que a gente calculou, I menos I estrela sobre 2i. Vezes, então, beta sobre alfa 2 mais beta 2. Então, um beta cancela de novo. A menos 2mv0 sobre alfa H2, alfa 2 mais beta 2. Tá, então, esse é o resultado, onde o beta, então, a gente sempre lembra, é 2K0
momento do feixe incidente, seno de θ sobre 2, onde θ é a posição do detetor. Então, isso aqui tem uma dependência angular, que depende de θ dessa forma. Então, vamos só olhar aqui o slide de novo. Está aqui, né? Então, aqui está simplificado, aqui em cima, né? Menos 2mv0 sobre αh2, vamos conferir com a nossa. Menos 2mv0 sobre αh2, α2 mais β2 embaixo. Aqui embaixo, α2 mais β2, né? Beta é 2k0 seno, então β2, 2k0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, essa é a cara então, da amplitude de espalhamento. A seção de choque é o módulo quadrado disso. E aqui eu vou mostrar para vocês uma figurinha. E aqui, para fazer a figura, eu vou chamar... Vamos ver o que eu fiz aqui. Eu estou chamando de U, essa constante aqui, ó, 2. Então, primeiro, eu estou chamando de A, o inverso de alfa. Tá? Deixa eu fazer essa simplificação aqui para a gente ver, entender o desenho. Então, está aqui a expressão final. Deixa eu escrever ela de novo aqui. Então, F ficou aqui, menos 2mv0 sobre αh2. É 1 sobre α2 mais K02. Então, K02, desculpa, β2, isso aqui, mais α2. Então, muito bem. Agora, eu vou só simplificar isso aqui para poder mostrar um desenho. Então, eu vou chamar A como 1 sobre alfa. Depois, eu vou chamar V0 E, então vamos começar com E igual a H2K02 sobre 2M, então vamos trocar de K0 para E. E finalmente a gente vai chamar uma constante U, que é V0A sobre E. Então vamos ver como é que a gente pode reescrever isso aqui em termos dessas constantes. Ó, esse K2 que está aqui, então eu vou trocar por 2ME sobre H2. Então F vai ficar igual. Deixa eu fazer assim, ó, menos V0. Então, primeiro, esse alfa, o inverso dele é A, vai para cima. E aqui, ó, eu tenho esse H2. E esse 2M que está aqui, eu vou escrever assim, ó, escrever ele aqui embaixo. Tá? Aqui a gente tem 4K02, seno ao quadrado. E esse alfa2 é A menos 2 agora, certo? O alfa é inverso de A. Então, joga esse H2K2 sobre 2M, multiplicando aqui dentro, e a gente vai ficar com menos V0A. Desculpa, vou fazer o contrário. Eu vou tirar um K02 para fora, aqui, ó. Então, esse K02 eu vou colocar em evidência. Ele vai entrar aqui. E aqui vai ficar 4 seno ao quadrado de θ sobre 2. Como eu tirei um K02, eu tenho que dividir por um K02 aqui. Então, ficou assim, ó. Então, esse K02 que eu tiro, ele entra dividindo aqui, eu ponho A menos 2 junto com A. Então, isso aqui é energia, certo? H2K2 sobre 2M, V0A sobre E, U. Então, todo esse cara que apareceu aqui é essa constante U. E aqui em cima eu tenho, então, 4 seno ao quadrado. E aqui eu tenho K0A a menos 2. Tá? Então, essa expressão para ficar num formato mais fácil para fazer a figura, que é o que está aqui em cima.
Tá? É o U, 4c² K0A a menos 2. Então, essa figura aqui, ela é um cálculo numérico daquela expressão. Então, isso aqui é o módulo quadrado dessa quantidade. Tá? Para U igual a 1, então estou fixando uma energia, né? Estou fixando parâmetros de tal forma que aquela constante U igual a 1. Isso aqui é o θ, então você vê que vai até π, mais ou menos. E para diferentes valores de Ka. Tá? Então, para diferentes valores desse parâmetro, que é uma combinação da energia do feixe, que é o K0, com o alcance do potencial. Então, você vê que a dependência angular é uma dependência desse tipo. Quando você tem espalhamento a ângulo baixo, o espalhamento é muito alto. Olha, note que isso aqui é uma escala log. Então, passa muita coisa reto, basicamente. O espalhamento é muito baixo, né? E conforme você aumenta os ângulos, se você quer olhar a ângulos muito altos, aquela amplitude é muito menor, né, do que o seu valor a ângulos mais altos, a ângulos mais baixos. Então, por exemplo, se você olhar um espalhamento em π/2, né, que é mais ou menos por aqui, o valor desse espalhamento será da ordem de 10, vamos dizer assim, certo? Ele é muito menor, ele é 1000 vezes menor que o espalhamento a ângulo zero. E se você olhar o espalhamento a ângulo π, né, que é quando a partícula bate e volta, né, o espalhamento total, né, a partícula bate e volta para trás, ele é quase que 10.000 vezes menor do que o espalhamento a ângulo zero. Então, tem uma dependência muito forte com o ângulo. A maioria das partículas passa reto, então o espalhamento ocorre a ângulos muito baixos, e a probabilidade de você espalhar a ângulos altos é muito baixa. Tá? Isso depende, obviamente, da intensidade do feixe, né? Depende do momento do feixe. Então, se o momento for alto, isso é cada vez mais verdade. Para partículas muito lentas, para o alcance fixo, se você diminui a velocidade do feixe, aí você começa já a ter espalhamentos a ângulos altos mais intensos. Tá? Então, mas isso aqui é a cara da distribuição angular que você espera para um potencial desse tipo. Tá, então, essa é a filosofia do cálculo aqui. Então, você joga lá o potencial, acha a dependência angular e depois você analisa isso, né, para diferentes valores de alcance do potencial, de energia da partícula incidente, etc. Como que essa função se comporta. Só uma coisa interessante é o seguinte: esse potencial de Yukawa, ele é muito parecido com o potencial de Coulomb, né? Então, deixa eu só escrever ele aqui de novo. Ele era V0 sobre αr e a menos αr. Então, a gente pode tomar o limite de alfa indo a zero para obter o potencial de Coulomb. Então, se a gente fizer o limite de alfa indo a zero, então a gente mata essa exponencial, mas de tal forma que V0 sobre alfa vá a uma constante, então alfa vai a zero, mas V0 também vai a zero, de forma que essa razão fique constante. Então, esse potencial se transforma no potencial de Coulomb. Então, se a gente pegar aquela seção de choque que a gente calculou, onde é que ela está? Aqui em cima, e tomar esse limite, então a gente faz esse alfa indo a zero, e onde tem V0 sobre alfa, a gente substitui por K. A gente tem, então, a seção de choque do potencial de Coulomb, que dá isso daqui. Tá, então, isso aqui é um resultado super famoso, né, que é a seção de choque coulombiana vai com 1 sobre c na quarta de θ sobre 2. Tá? Então, a gente tira isso.
você vê que o potencial de Coulomb ele é um potencial de longo alcance, né? Ele afeta todas as partículas desviam, né? Ele não é um potencial de curto alcance. Então, em princípio, essa teoria que a gente fez não se aplica, né? Porque a gente considerou que o potencial era fraco, era curto alcance, a gente expandiu R muito maior que R' nas integrais, e o por Coulomb essas aproximações não funcionam muito bem. Então, por isso que a gente usa esse truque de fazer primeiro o cálculo com um potencial de curto alcance, que tem alcance finito, e depois tomar o limite para chegar no potencial de Coulomb. E isso aqui acaba dando certo, né? Esse resultado é bastante preciso, né? Bate bem com os experimentos. Tudo bem? Algum comentário sobre o cálculo, sobre o resultado? Eu vou fazer mais um exemplo ainda. Então, como falei integral... Então, em princípio, acontece o seguinte, você poderia, do mesmo jeito que eu fiz o cálculo aqui do potencial de Yukawa, deixa eu voltar para trás aqui, está aqui a expressão do potencial colombiano, da seção de choque. Em princípio, eu poderia colocar aqui direto o potencial de Coulomb. Eu poderia colocar aqui direto K. Ah, tá. Já vou responder o João. Deixa eu só falar aqui com o Daniel primeiro. Então, em princípio, a gente pode fazer essa integral da seção de choque por potencial de Coulomb direto. Eu posso colocar aqui K sobre R', o R' mata, dar essa integral aqui do seno, que a gente... Ah, não, desculpa, isso. Então, não dá para fazer direto. Imagina que você quer fazer o potencial de Coulomb diretamente. Você fala, V é K sobre R', eu vou jogar aqui e vou ver o que dá. Então, o que acontece? A integral radial ela vai ficar, então esse K é uma constante, sai o R', cancela, fica uma integral de seno de beta R', dR' de zero a infinito. E essas integrais não convergem, né? Porque você vê, o seno é uma integral seno é essa função aqui. Como é que eu integro isso aqui de zero a infinito? Né? Isso aqui dá zero, dá meio, dá 1, quanto que dá isso aqui? Essa integral não está definida, né? Porque é uma integral oscilatória que vai até o infinito. O truque de colocar o potencial de Yukawa é que aparece esse fator de convergência. Então, na integral que a gente tem que fazer, né, esse fator de convergência aparece na integral I, e isso faz com que a integral convirja no infinito. Então, no infinito, ela vai a zero justamente por causa do fator alfa. E aí a gente faz o cálculo, faz a integral, e depois de feita a integral, a gente pode tomar o limite de alfa indo a zero. Tá? Então, no limite onde alfa vai a zero, esse resultado que a gente obteve, ele converge para um valor, né? Você vê que eu tenho que tomar alfa indo a zero, mas, ao mesmo tempo, V0 indo a zero, com essa razão fixa. Só tomar alfa indo a zero não dá certo, né? Porque isso aqui, esse alfa vai a zero, isso aqui vai para infinito. Então, para calcular o potencial de Coulomb, eu tenho que tomar simultaneamente o limite de alfa indo a zero e essa razão fixa. Aí as coisas convergem e eu tenho a seção de choque. Então, esse cara é a amplitude da seção de choque. A seção de choque é módulo quadrado de F. E aí vai aparecer o seno à quarta. 6E2, seno à quarta de θ sobre isso. Então, a amplitude vai com seno ao quadrado, mas a seção de choque vai com seno à quarta. Outra coisa importante do potencial de Coulomb é que, se você tentar integrar isso aqui, né, qual que é a seção de choque total? Eu teria que integrar isso aqui em todos os ângulos. De 0 até π, integra em dφ de 0 a 2π, que dá 2π,
né, num dpi de φ. Então, eu teria que fazer essa integral em θ, de 0 até π. Essa integral aqui dá infinito. Então, a seção de choque total do potencial coulombiano ela é infinita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as partículas do feixe são espalhadas. Então, como o feixe, a gente tem essa aproximação que o feixe é infinitamente largo, todas as partículas sentem um potencial 1 sobre R, é um potencial de longo alcance. Então, todas as partículas do feixe são espalhadas e, portanto, essa integral dá infinito. Para o potencial de Yukawa, não. Ele tem um alcance finito. Se a gente fizer essa integral em todo o θ, ela vai convergir, vai dar algum resultado que é finito. Tá? Então, o potencial de Coulomb é um potencial especial, porque ele é um potencial de longo alcance. Aí tem que tratar ele com mais cuidado. Então, tá. Então, deixa eu fazer um segundo exemplo, que é o último da aula de hoje, que é mais palpável, talvez, que é o potencial de esfera repulsiva, esfera mole repulsiva. Então, esse potencial é o seguinte. Aqui está só o resultado, vamos fazer a conta aqui, para a gente ver o que dá, e depois a gente mostra a figura da simulação, que é bastante interessante. Então, esse potencial é assim, ó. Eu tenho uma região do espaço de raio, vou chamar o raio de raio A, onde o potencial vale V0 constante, e fora dessa região o potencial é zero. Tá? Então, é uma coisa repulsiva, mas não é um potencial infinito. Não é aquela coisa que a partícula bate e reflete, como a gente fez no espalhamento clássico. É um potencial repulsivo, mas finito. Então, se você vem, como é que a gente pode pensar isso aqui na direção Z? Então, vamos pensar só para fazer uma imagem aqui, que é a direção Z de espalhamento. Então, é como se eu tivesse uma coisa assim, né? De altura V0, menos A até A, né? Se eu tivesse vindo aqui com um parâmetro de impacto zero, eu veria esse potencial repulsivo. Então, se eu tiver uma energia suficiente acima desse potencial, né, classicamente eu passo, mas quanticamente a gente sabe que tem reflexão, tem um monte de efeitos aqui, e mesmo se eu estiver abaixo da energia da barreira, vai ter tunelamento, etc. Então, classicamente, o que acontece é o seguinte, a partícula vem aqui, ela entra, se ela tiver energia acima de V0, ela entra, mas sofre um desvio e sai de novo aqui. Então, ela tem uma repulsão, mas ela consegue entrar. Se ela tiver abaixo, energia abaixo da parede, então isso aqui, se eu tiver E0 maior que V0, se eu tiver E0 menor que V0, vamos fazer na mesma direção aqui, mas com uma energia menor. O que vai acontecer? Ela vai refletir. Classicamente, né? Classicamente ela bateria e volta como se fosse uma esfera rígida, porque ela não consegue entrar nessa região. Então, classicamente, a gente vê que tem uma dependência bem grande da energia. Todas as energias abaixo de V0, isso aqui funciona como se fosse uma esfera rígida. Energias acima de V0, eu tenho esse espalhamento repulsivo. Então, vamos tratar esse problema quanticamente. Então, quanticamente, eu vou ter que fazer o cálculo deixa eu escrever de novo aqui, menos 2m sobre beta H2, integral, R', seno de beta R', V de R', dr', onde o beta, então, é 2K0 seno de θ sobre 2. Então, vamos fazer o cálculo para esse potencial. Então, o V
é zero fora de raio A, e quando o raio é entre 0 e A, ele vale V0. Então, essa integral só existe entre 0 e A. Então, F vai ficar menos 2m sobre, como é que é? Beta H2. Então, vou fazer a integral de 0 até A, e nesse intervalo o potencial é constante e vale V0, então ele sai da integral. Seno, R' seno de beta R'. dr'. Certo? Então, essa integral que a gente tem que fazer, acho que dá para fazer isso aqui por partes. Então, vamos fazer a integral aqui em vermelho. Deixa eu ver, eu chamo U de R', du é dr'. Vou chamar seno de beta R', dr' de dv. Então, V é a integral de seno, que é menos cosseno, né? Beta R' dividido por beta. É isso, né? Se eu derivar aqui, derivar de cosseno é menos seno, cai em beta, é isso. Então, vamos lá. Então, o F vai ficar menos 2m V0 sobre beta H2. Então, U vezes V, então é menos R' cosseno de beta R' sobre beta, calculado entre 0 e A, é menos integral de V de U, menos com menos dá mais, então é integral, esse 1 sobre beta, cosseno de beta R', 0 até A. Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Menos 2m V0 sobre beta H2. Então, vamos lá. Primeiro termo, quando eu calculo em A, dá menos A cosseno de beta A sobre beta. Quando eu calculo em zero, dá zero, porque tem um R' aqui. E agora eu tenho a integral. Integral de cosseno é seno. E cai mais um beta, certo? Então, isso aqui vai ficar mais seno de beta R', cai um outro beta. E eu calculo entre 0 e A. Então, no zero vai dar zero de novo, né? Porque é um seno, mas em A sobra um pedaço. Então, menos 2m V0 beta H2 menos A cosseno de beta A sobre beta mais seno de beta A sobre beta 2. Então, vamos tirar um beta 2 aqui em evidência. Então, vai ficar menos 2m V0 sobre beta ao cubo H2, seno de beta A, menos beta A cosseno de beta A. Então, está aqui a amplitude. Então, novamente, é um F de θ, né? O θ está dentro desse beta. E a gente vê que é uma dependência super complicada com os ângulos, né? Esse beta é 2K0 seno de θ sobre 2. Então, vai aparecer aqui um seno ao cubo, aqui vai aparecer um seno do seno, um cosseno do seno. Então, é uma dependência complicada. E a gente tem que desenhar isso aí, fazer um gráfico desse cara para ver o que a gente obtém. Então, então, vamos fazer a figura aqui. Deixa eu só ver como é que eu vou desenhar. Eu vou novamente
colocar uma série de constantes aqui para poder fazer um cálculo numérico. Deixa eu abrir duas. Então, esse cara aqui, vamos ver o que eu defini aqui. Então, eu vou definir U igual a mv0 sobre H2. O que mais? E o beta está aqui. Então, tá. Então, não fiz muita coisa, não. Então, só chamei essa constante que está aqui de U, mv0 sobre H2 de U. Então, o F ficou menos U, 2U sobre beta ao cubo. E beta ao cubo, então, é 8, K0 ao cubo, seno ao cubo de θ sobre 2. E o resto está ali. Seno de beta A. Eu não vou substituir o beta aqui, senão fica muito complicado. O seno de beta A. Então, vou mostrar para vocês umas figuras de módulo quadrado do F, então, da seção de choque. Então, está aqui essa seção de choque. Então, nós estamos fazendo U igual a 1. Na verdade, isso aqui não é V0, isso aqui é U. U igual a 1. Então, essa constante aqui eu vou colocar igual a 1. O A também vai ser fixo em 1. E a gente só vai variar o K0. Então, fixando o U em 1. Então, para U igual a 1 e A igual a 1, então o F vai ficar menos 2. 2 sobre 8. Bom, tudo bem. Menos 2. Aqui é um beta ao cubo. Que tinha, vou escrever de novo beta ao cubo. Seno de beta menos beta cosseno de beta. Tá? Então, para A igual a 1, a expressão fica dessa forma. Então, aqui eu vou... O beta, então, depende só do K0. Então, para cada K0, eu vou desenhar esse cara em função do ângulo. Tá? Então, a gente fixa, por exemplo, K0 igual a 2 e faz o gráfico dessa amplitude de espalhamento em função do θ. Então, você vê K0 igual a 2 é uma energia baixa. Então, você vê, a gente tem esse formato da seção de choque. Então, aqui, notem, a amplitude de espalhamento. Ela é bastante alta quando o ângulo é 0, então, quando você passa reto. E conforme você aumenta, né, você põe o detetor a ângulos maiores, você detecta cada vez menos partículas. Então, novamente, a maior parte do espalhamento é a ângulo próximo de 0. Tá? Agora, conforme você aumenta o K, acaba aparecendo esses caras aqui, ó. Essa seção de choque, você vê, ela tem, como ela tem essa diferença aqui, né, para alguns valores de beta, né, dependendo do K0 e dependendo do ângulo, isso aqui pode zerar. Então, a seção de choque vai a 0 em alguns ângulos. Né, que o valor desses ângulos então, depende do K0, mas você tem valores, então são ângulos onde o seu detetor não pega nenhuma partícula. Nenhuma partícula passa por lá. Então, você tem uma distribuição que tem essas... Então, esses caras são chamados de ressonâncias. Ressonâncias. Né? E, como vocês podem já imaginar, essas ressonâncias têm a ver com... deixa eu pegar minha figurinha de novo do potencial. Tem a ver com os valores de K, onde o comprimento de onda Compton se encaixa direitinho aqui no potencial. Vocês lembram que o espalhamento por uma barreira de potencial, se você pegasse isso aqui em uma dimensão, né, e calcular o coeficiente de transmissão dessa barreira em função da energia, então aqui está o V0 em algum lugar,
Então, para energia menor que V0, a transmissão é baixa, e depois, conforme a energia aumenta, esse cara aqui, ele tem oscilações e tem valores onde a transmissão é 1, né, onde a transmissão é total. Então, nesses valores de transmissão total, não tem espalhamento, né? A partícula passa reto, como se não tivesse potencial. E é isso que está acontecendo aqui. Tá? Então, essas ressonâncias são análogos dessa propriedade de transmissão total. E isso aqui o pessoal usa muito para lente, né? Você regula a espessura da lente para que, né, no comprimento de onda visível você tenha a transmissão total, então a lente não reflete, né? Tem baixa reflexão pela lente. Então isso aqui é o que acontece aqui, e você tem esse monte de ressonâncias que aparece, que é bem bacana. Então, se vocês quiserem depois como exercício, isso aqui, na verdade, é um dos exercícios do COIN. Todos os exercícios do COIN, desse capítulo, nenhum deles trabalha com a aproximação de Born. Por isso que eu resolvi fazer aqui. Todos eles têm a ver com a nossa aula de quarta-feira, que é uma maneira alternativa de calcular a seção de choque, que nós vamos discutir na quarta-feira. Mas o último item é esse potencial, também fazer cálculos com esse potencial e discutir essas ressonâncias. Aqui vocês podem fazer essa conta, né? Você vê que quando que isso aqui vai ser zero? Isso aqui, esse cara aqui vai ser zero quando, então, seno de beta-A for igual a beta-A cosseno de beta-A, né? Ou seja, a tangente de beta-A for igual a beta-A. Então, isso aqui é uma equação transcendental. Como a tangente oscila, né, isso aqui vai ter várias soluções dependendo do K0. Né? Então, dá para analisar essa equaçãozinha aqui e tentar achar as ressonâncias. Essa semana acaba espalhamento. Eu prometo para vocês, a gente vai voltar para a parte mais... isso aqui também é muito interessante, né? É uma teoria pesada, mas é importante entender que quase toda a física moderna, física de partículas, pelo menos, né, é feita com base em espalhamento. Né? Então, é bom que a gente tenha uma noção, ainda que seja meio dolorido. Né? Isso aqui dói, né, para aprender, porque é complicado. Né? Tem vários passos, tem várias coisas, mas no fundo também é bacana. Então, isso aqui é tudo por hoje. A aula de hoje é só fazer essas aplicações aqui. Na aula que vem, então, nós vamos fechar essa parte de espalhamento e nós vamos falar um pouquinho sobre o que eles chamam de phase shifts, ou como é que chama em português? Ondas parciais, né? Expansão em ondas parciais. E a gente vai ver que tem uma outra maneira de fazer o cálculo dessas amplitudes de espalhamento, que é bem interessante e que é bem útil para problemas desse tipo, para problemas de potenciais tipo esfera mole, esfera dura, esfera infinita. Você vê que não dá para fazer o caso de esfera infinita na aproximação de Born, né? Porque naquela aproximação que a gente fez, a gente falou que o potencial era fraco, né? Aquela série de Born, a gente desprezou termos que envolvia potencial ao quadrado. Se o potencial é infinito, ele é super intenso. E aí não tem como fazer o cálculo da esfera infinita dessa forma. Então, na aula que vem, a gente vai fazer essa outra visão de espalhamento, que é bem interessante, e com isso vocês vão poder fazer os exercícios. Eu já conversei com o Pedro, ele vai tentar fazer esses exercícios essa semana, e a gente encerra essa parte de espalhamento. Tá? Depois, a semana que vem, a gente já começa com spin do elétron, spinores e tudo mais, é bem bacana. Então, pode calcular. Aqui você pode calcular o limite de θ igual a zero. Você vê, por potencial de Yukawa, esse limite é bem simples, na verdade. Né? Se você colocar θ igual a zero, vai dar essa constante aqui. Né? Então, se θ for a zero, isso aqui vai dar menos 1 sobre K0A
A menos 2, ou seja, menos U K02 A2. Então, isso aqui seria o valor limite quando o θ é igual a zero, que é... Opa, desculpa, aqui. Que são esses valores aqui. Então, isso aqui, para o potencial de Yukawa, não vai para infinito, tá? Isso aqui bate num valor finito que tem esse número aqui. Interpretar isso é um pouco esquisito, né? Porque para θ igual a zero é bem estranho, porque no fundo isso aqui está levando em conta só a parte espalhada, né? Então é como se você estivesse olhando as partículas espalhadas, mas então a gente não está levando em conta aquele feixe que passou reto. Então é a parte espalhada, e a parte espalhada, que é uma onda esférica, também tem uma parte aqui, ó. E é isso que a gente está medindo. Então, a onda esférica espalhada também tem uma contribuição a θ igual a zero, que é essa daqui. Como faz para medir isso na prática, eu não saberia te dizer. Né? Como você faz para separar as duas partes? Eu acho que a resposta para isso tem a ver com o seguinte, que se você pensar um experimento, tudo isso aqui é assim, ó, o alvo é super pequenininho. Isso aqui é um átomo, um núcleo de um átomo, uma coisa pequena. O feixe é gigante. Então, você tem partículas aqui, ó, indo em todo lugar. Então, a parte que... quando você está olhando para um detetor aqui, você pode colocar um detetor aqui a um ângulo pequeno. Ups. Que você ainda vai estar vendo um pedaço da onda esférica espalhada. Né? A onda que passou reto, imagine que dê para desprezar. Para θ realmente igual a zero, não sei como é que faz. Acho que tem que tomar algum limite. Né? Você tem que medir para um pequeno e extrapolar. Eu não sei como é que faz isso na prática. Agora, você vê que para um potencial de Coulomb, então, onde é que está aqui? Então, no potencial de Yukawa, esse espalhamento a ângulo zero ele é finito. No potencial de Coulomb já não é verdade. No potencial de Coulomb, você vê, quando você faz θ igual a zero, você tem 1 sobre zero, que é infinito. Então, o potencial de Coulomb é ainda mais complicado. Então, no caso colombiano, essas curvas vão para o infinito em θ igual a zero. Tá? Porque é um potencial de longo alcance. Então, você tem que medir a ângulos pequenos, a ângulos perto de zero, você vai ter uma quantidade de cliques ali no seu detetor muito, muito grande. Né? Certo? Então, eu acho que é isso por hoje. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Tá. Deixa eu... Então, só para resumir, né? Então, na prática, você tem essa informação da teoria de espalhamento. Então, para qualquer potencial, mesmo que ele dependa dos ângulos, seja um potencial mais complicado, é isso que você faz, essa é a conta que você faz. E existe a hipótese que esse potencial é um potencial de curto alcance para que essa integral convirja, né? Se é uma integral em todo espaço, ela tem que convergir. Se ela for uma integral, um potencial que só depende de R, essa integral é ainda mais simples e ela fica assim. Esse é o resultado final, basta fazer uma integral radial. E está aqui os exemplos, né? Então, potencial de Yukawa, potencial colombiano diverge, não dá para fazer diretamente. Então, a gente faz o potencial que tem um alcance finito, depois toma o limite desse alfa indo a zero, para conseguir o resultado de Coulomb. E para a esfera mole, né? Aqui eu fiz um caso de esfera repulsiva, você pode fazer também a esfera atrativa, você vê que não vai mudar muita coisa, né? Vai ser muito parecido, só vai trocar o sinal do V0. A gente tem, então, essas ressonâncias que têm a ver com as ressonâncias do coeficiente de transmissão, que são bastante interessantes. Ok, então eu vou interromper a gravação